mero instrumento, com elevado poder de gerar destruição ou construção, dependendo da forma como for manejado pelo ser humano. Se dinheiro é energia, é fundamental que a gente perceba que a natureza é um campo abundante de energia. Todo dinheiro, toda energia são decorrência do trabalho. Do trabalho com inteligência, com eficiência e em cooperação. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a prosperidade financeira. Eu vou abordar 5 das leis que eu considero as principais sobre esse tema. E eu também vou falar sobre alguns princípios éticos que precisam ser compreendidos e incorporados à nossa mentalidade e ao nosso comportamento, para que a prosperidade financeira beneficie a todos, não só a nós individualmente, como também a toda a coletividade. A prosperidade refere-se a tudo na nossa vida. Às nossas relações interpessoais, ao nosso conhecimento, às nossas potencialidades, ao nosso trabalho. Refere-se também à energia que circula dentro de nós e que a gente faz circular ao nosso redor. Mas no campo da prosperidade financeira, é fundamental que alguns contornos éticos sejam devidamente compreendidos e assimilados pela nossa mentalidade, para que as nossas ações possam promover benefícios, não só a nós individualmente, como a toda a coletividade. Como eu geralmente faço aqui no canal, eu considero oportuno falar um pouquinho da nossa história, para que a gente compreenda o papel que o dinheiro exerce na nossa vida. No início da humanidade, nós éramos caçadores e coletores. Para que a gente pudesse sobreviver, a gente caçava e coletava os alimentos necessários à nossa sobrevivência. Mas com a invenção da agricultura, nós passamos a adquirir a capacidade de produzir o nosso próprio alimento. E essa capacidade permitiu que nos fixássemos em um território, que deixássemos de ser nômades e passássemos a ser sedentários. E esse sedentarismo foi a condição de possibilidade para o surgimento das cidades. Com o surgimento das cidades, percebemos que cada pessoa poderia realizar uma tarefa diferente, produzir um bem diferente, surgindo daí a divisão social do trabalho. E com a divisão social do trabalho, as necessidades de todos seriam atendidas através das trocas realizadas entre as pessoas. E para viabilizar que essas trocas fossem realizadas com mais dinamismo, com mais velocidade, inventamos o dinheiro, uma das principais criações realizadas pela humanidade. Portanto, é importante que a gente reconheça as vantagens advindas do surgimento do dinheiro. O dinheiro é um instrumento universal de trocas que todas as pessoas reconhecem. Ele dinamizou toda a economia, viabiliza que as trocas econômicas sejam realizadas com mais dinamismo. Ele promoveu uma economia de tempo e de dinheiro, viabilizando que pessoas distantes, que nunca se conheceram e que nem se conhecerão, cooperem entre si. O dinheiro também viabilizou todas as demais prosperidades da civilização. Se nós prosperamos muito em ciência, em tecnologia, em comunicação, todas essas prosperidades se devem à circulação de energia que é promovida e dinamizada pelo dinheiro. Portanto, o dinheiro foi um instrumento incrível inventado pela humanidade e que pode ser utilizado a nosso favor, a favor de toda a coletividade. E atualmente, com a desmaterialização da moeda, a capacidade de circulação do dinheiro aumentou ainda mais, o que fez com que aumentássemos o nosso poder. E esse poder precisa ser exercido com ética, com sabedoria, para que ele possa promover mais construção e não destruição.
Por outro lado, é fundamental que a gente se conscientize dos malefícios provocados pelo mau uso do dinheiro, pela sua utilização sem sabedoria. É altamente prejudicial a si próprio e a toda a coletividade, quando o ser humano se transforma em escravo do dinheiro, quando ele é dominado pelo dinheiro. Isso porque ele deixa de utilizar o dinheiro como instrumento que pode servir ao seu crescimento pessoal e ao crescimento de toda a coletividade. Quando o ser humano é egoísta e não se preocupa com o bem-estar dos outros, ele manifesta esse egoísmo através do uso do dinheiro, passando a oprimir, a explorar, a dominar as outras pessoas. Quando o ser humano não se preocupa em realizar trocas justas, equilibradas, ele gera injustiça, desequilíbrio, desigualdade social. Quando a pessoa acumula dinheiro e o mantém represado, parado em sua conta bancária, ele retira do dinheiro o seu papel social. Ele faz com que aquela energia deixe de circular por todo o tecido social, deixando de gerar prosperidade para toda a coletividade. Por outro lado, quando o ser humano promove essa circulação com muita velocidade, visando tão somente o lucro, essa velocidade desenfreada pode acabar gerando uma volatilidade no mercado de capitais, provocando falência de empresas, desemprego, crises econômicas. Portanto, o dinheiro não é um bem nem um mal em si. Ele é um mero instrumento, com elevado poder de gerar destruição ou construção, dependendo da forma como for manejado pelo ser humano. Se for manejado com sabedoria, com equilíbrio, ele gerará muita construção. Mas se for manejado de forma egoísta, sem responsabilidade social, ele gerará destruição. E para que ele gere mais construção e não a destruição, a mentalidade das pessoas precisa ser trabalhada em relação ao dinheiro. Em relação ao dinheiro, predominam dois tipos de mentalidade. A primeira mentalidade é de pessoas com baixa autoestima. Elas não se consideram merecedoras do dinheiro, acham que tudo é difícil e geralmente se acomodam em suas vidas. A segunda mentalidade é de pessoas com elevada autoestima. Elas se consideram merecedoras do dinheiro. Elas percebem os obstáculos como desafios. Elas são mais corajosas para empreender, para assumir riscos. Elas buscam desenvolver as suas potências para alcançar os seus objetivos. Contudo, essas pessoas são geralmente egoístas. Elas só pensam no proveito individual, não se preocupando com o impacto de suas ações na coletividade. Portanto, tanto em um quanto em outro caso, a visão das pessoas costuma ser limitada, restrita, permeada por uma série de crenças limitantes. Sejam crenças relacionadas à dificuldade de acesso a esse manancial de energia que está à disposição de todos, sejam crenças relacionadas à utilização egoísta do dinheiro em descompasso com a sua função social. Portanto, para ajudar a trabalhar a mentalidade das pessoas, de modo que elas se adequem mais à função social do dinheiro e ao seu alto poder de gerar construção, eu vou comentar sobre 5 leis da prosperidade financeira. A primeira lei é a lei da abundância da natureza. Se dinheiro é energia, é fundamental que a gente perceba que a natureza é um campo abundante de energia. Toda energia é decorrente do movimento, do trabalho em cooperação de todos os elementos da natureza. Basta a gente perceber que a interação entre o sol, entre o ar, entre a terra, entre os vegetais e os animais, gera toda a riqueza, toda a prosperidade que existe na natureza. E quando a esse trabalho de todos os elementos da natureza se soma a inteligência e o trabalho do ser humano, toda essa riqueza, toda essa circulação e geração de energia se aumenta ainda mais. Portanto, todo o dinheiro, toda energia são decorrência do trabalho com a inteligência,
com eficiência e em cooperação. Logo, comportamentos de inveja e de competição estão em descompasso com a lei da abundância da natureza. Porque na natureza, toda a riqueza, toda a prosperidade que é produzida advém da cooperação entre os elementos e seres que o compõem. Com as outras pessoas, nós precisamos cooperar e apoiar. E se for para competir com alguém, que seja consigo mesmo. A segunda lei é a lei do investimento individual estratégico. Para que eu possa me inserir nessa grande cadeia de abundância, de produção de prosperidade que se encontra na natureza, eu preciso investir no meu desenvolvimento individual. E a melhor maneira de investir no meu desenvolvimento é investir em educação, em aquisição de mais conhecimentos, no desenvolvimento das minhas potências. É muito importante que esse ponto seja destacado e devidamente compreendido. Isso porque existem muitas pessoas que investem o seu tempo e a sua energia em atividades que não promovem o seu desenvolvimento individual. Portanto, na medida em que eu invisto o meu tempo e a minha energia no desenvolvimento das minhas potências, na aquisição de mais conhecimento, eu aumento o meu poder de me tornar co-criador, de ingressar nessa grande cadeia de geração de abundância, de prosperidade. Nesse contexto, é oportuno utilizarmos o conceito de capital desenvolvido pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. Segundo Bourdieu, o capital cultural se converte em capital econômico. Portanto, quanto mais capital cultural eu adquirir, maior a minha capacidade de convertê-lo em capital econômico. A terceira lei é a lei da impermanência. Na natureza, tudo está em constante transformação. E a forma como a energia se movimenta pelo mundo social se transforma constantemente com o passar do tempo. Portanto, nós precisamos estar sempre conectados com o momento presente, com o agora. Nós precisamos estar atentos às inovações que surgem com o passar do tempo. E precisamos buscar integrar essas inovações às nossas atividades. Nesse contexto, é importante destacar que muitas empresas acabam quebrando, acabam não tendo sucesso em suas atividades, porque não se conectam com o momento presente, não se atualizam e ficam estagnadas no passado. Logo, por mais que uma empresa tenha prosperado em um determinado momento, ela precisa constantemente se atualizar para que essa prosperidade se prolongue com o passar do tempo. A quarta lei é a lei do equilíbrio das trocas dinâmicas. Quanto maior a rede de pessoas com as quais eu me conectar, maior a minha capacidade de realizar trocas com elas e de gerar prosperidade. Contudo, é fundamental que eu me preocupe com o equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu estiver gerando desequilíbrio em alguma relação de troca, eu estarei agindo em desacordo com a lei do equilíbrio das trocas dinâmicas. Logo, é fundamental que eu busque remunerar as pessoas que trabalham para mim de forma justa. É fundamental que eu busque realizar negociações justas, equilibradas com as outras pessoas. Portanto, se eu penso e ajo de forma egoísta, eu estarei me comportando em descompasso com essa lei. Assim, se eu buscar acumular essa energia tão somente em meu proveito pessoal e não me preocupar com os impactos do meu comportamento na coletividade, eu estarei gerando escassez. Isso porque, enquanto o acúmulo egoísta gera escassez, o compartilhamento responsável gera abundância. Assim, nós precisamos nos conscientizar de que a matéria e a energia seguem as leis da matemática. O excesso de matéria e de energia em um lugar acaba provocando a escassez de matéria e de energia em outro lugar. E a quinta lei é a lei do investimento coletivo estratégico. Na medida em que eu desenvolvo a minha capacidade
de atrair mais recursos, mais energia ao meu redor, essa energia se multiplica, gerando prosperidade e abundância, na medida em que eu devolvo essa energia para a coletividade, para o ambiente, investindo no desenvolvimento das outras pessoas. E a melhor forma de se investir na coletividade é investindo em educação. Se eu busco remunerar os meus funcionários de forma justa, os seus filhos terão muito mais condições e mais tranquilidade para estudar. Se eu busco promover a circulação dos recursos, da energia por todo o tecido social, mais postos de trabalho serão criados, permitindo que mais crianças tenham condições e tranquilidade para estudar. Se eu busco promover a circulação dos recursos pela economia, o Estado arrecadará mais, permitindo que mais recursos sejam investidos na educação para todos. Nesse contexto, é importante destacar que a desigualdade social, que provoca o nosso subdesenvolvimento e que tanto prejudica a geração de prosperidade para todos, é responsabilidade de todos nós e é gerada pelas nossas ações em descompasso com a lei do investimento coletivo estratégico. Se eu busco acumular os recursos ao redor de mim e não promovo a circulação desses recursos pelo tecido social, eu estarei gerando mais desigualdade. Eu estarei prejudicando o desenvolvimento coletivo. Logo, todos nós precisamos nos conscientizar de que a redução da desigualdade e o desenvolvimento da coletividade é uma tarefa de responsabilidade de todos nós e não somente do governo. Portanto, no dia em que todos nós nos conscientizarmos de que nossas ações impactam no coletivo e de que, se todos nós nos corresponsabilizarmos pelo coletivo, o coletivo se desenvolverá e todos nós sairemos beneficiados. E já chegando ao final desse vídeo, eu vou falar sobre como podemos transformar a nossa mentalidade através de afirmações capazes de ativar o poder da nossa mente, de modo a dissolver crenças limitantes e a substituí-las por ideias construtivas em relação à prosperidade, tanto individual quanto coletivamente. E as afirmações podem ser no seguinte sentido: eu decido dissolver dentro de mim as crenças limitantes relacionadas à dificuldade de acesso e à utilização egoísta dos recursos financeiros. Eu reconheço que a natureza é um campo abundante de recursos e de energia disponíveis para todos. Eu decido investir constantemente na aquisição de novos conhecimentos, no desenvolvimento das minhas potências e no trabalho com qualidade, que me integrarão cada vez mais à abundância da natureza. A cada dia que passa, mais estou consciente e atento ao agora, percebendo e me integrando às mudanças no circuito da prosperidade. A cada dia que passa, mais eu expando a minha rede de conexão com as pessoas e mais eu desenvolvo a minha habilidade de realizar trocas justas com todas elas. À medida que eu aumento o meu poder de atrair a prosperidade ao meu redor, mais eu invisto esses recursos de forma estratégica, beneficiando o crescimento de toda a coletividade. E eu sempre me mantenho consciente de que a principal prosperidade é a prosperidade existencial, os valores que eu construo dentro de mim e o legado positivo que eu deixo na humanidade. Então é isso, hoje eu fico por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que curtam ele e compartilhem com mais e mais pessoas, de modo que possamos gerar cada vez mais prosperidade para todos nós. Espero ter sido útil. Até o próximo vídeo.